Eu me chamo José Facuri, sou autor, professor, ator de teatro, cenógrafo e tenho uma larga experiência com ator e com a cena. Quando eu perfilei toda a minha prática e a minha teoria dos trabalhos no livro O Ator e a Cena, eu divido em dois módulos. O primeiro da transfiguração animal, onde eu trabalho o animal interior do ator, levando para o personagem, e o desdobramento cenográfico construtivista, onde a partir de um elemento eu desenvolvo todo o aparato cenográfico para o espetáculo. Vocês gostarão de pesquisar, de ler, de se entreter e também de melhorar suas condições e performances teatrais lendo O Ator e a Cena. Parte 1. O ator e a transfiguração animal. E eu começarei esse meu trabalho falando no Fernando Pessoa, que na verdade foi poeta inspirador de toda essa construção. E o Fernando Pessoa, quando recita o seu poema, ele fala de um outro. E que outro é esse? É o nosso animal irracional que fica dentro da gente, observando, atentando aos nossos comportamentos e às vezes assumindo a nossa personalidade. Vamos então a Fernando Pessoa, poeta inspirador do Ator e a Cena. O homem é um animal irracional exatamente como os outros. A única diferença é que os outros são animais irracionais simples e o homem é um animal irracional complexo. É esta a conclusão a que nos leva a psicologia científica no seu atual estado de desenvolvimento. O subconsciente, inconsciente, é que dirige e impera no homem como no animal. A consciência, a razão, o raciocínio são meros espelhos. O homem tem apenas um espelho mais polido que os animais que lhe são inferiores. Sendo assim, toda a vida social procede de irracionalismos vários, sendo absolutamente impossível, exceto no cérebro dos loucos e dos idiotas, a ideia de uma sociedade racionalmente organizada, justiceiramente organizada. A única coisa superior que o homem pode conseguir é um disfarce do instinto, ou seja, o domínio do instinto, por meio de um instinto reputado de superior. Esse instinto é o instinto estético. Toda a verdadeira política e toda a verdadeira vida social superior é uma simples questão de senso estético ou de bom gosto. Fernando Pessoa, 1888-1935. Como eu considero que todo poeta é um profeta dos tempos modernos, o Fernando Pessoa nos apresenta o outro.
e esse outro que às vezes fica acomodado à nossa relação social, à nossa relação cultural, que às vezes habita os nossos pensamentos de forma leve e às vezes emerge lá de dentro de forma voraz, que às vezes a gente desconhece por que nós estamos atuando daquela forma. Esse é o animal que Fernando Pessoa nos mostra, que nós precisamos conhecê-lo. É o animal que vem lá de dentro, o outro que habita dentro de nós. E este animal, mesmo que o repudiemos, mesmo que não gostemos dele, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser investigado, ele precisa que nós o encontremos em quase toda a sua plenitude para que nós possamos nos conhecer mais e mais. Principalmente o ator que trabalha com o corpo, que trabalha com a emoção, que trabalha com a expressão. E isso tudo aparece no homem, seja ele qual for, a partir do ponto de tensão ao qual foi atingido o seu momento de reação. E é isso que nós vamos falar agora, o nosso ponto de tensão. O ponto de tensão é o nosso impulsionador de ações. Eu estou aqui tranquilo no meu lugar e de repente aconteceu algo, meu ponto de tensão entrou em alerta e eu tive uma reação. Quando eu passo por essa trajetória aí, eu tenho circundado em mim uma ação que veio externamente, que atingiu meu ponto de tensão e me levou a uma reação. Isso tudo acontece no teatro o tempo todo. Inclusive, sintetizar uma cena passa por esse viés entre eixos e ganchos. E é isso que a gente está tratando aqui. Ação, reação, tudo vindo do ponto de tensão. Esse ponto de tensão, no animal irracional, ele faz um circuito rápido. O animal está aqui, sossegado, aí ele sentiu o faro, olhou, reagiu e fez uma reação rápida, inconsequente ou consequente, não importa, é irracional. No ser humano, não. Ele recebeu a ação, agiu um pouco na ação, raciocinou, ou seja, levou para o âmbito da racionalidade e pode argumentar ou não. Quando ele argumenta, ele traz a palavra para resolver o problema, e isso está dentro do aspecto da racionalidade. Quando ele não usa a palavra ou quando não a tem, ele age igual a um animal. Então é uma reação imediata entre o ponto de tensão, a ação, a reação e o agir de uma forma ou de outra. Então, falamos no ponto de tensão. E o ponto de tensão está ali adormecido. E de repente ele é impulsionado. Quando ele é impulsionado, nós entramos em estado de tensão. Nos animais irracionais também isso acontece. Nos animais irracionais, depois do ponto de tensão, a audição, o local instintivo e o faro entram também em tensão. E de repente, a audição, o local instintivo e o faro levam a um estranhamento de situação e ao local de reconhecimento, como aquilo vai se dar a partir daí. Aí entra o estado de prontidão. Entrando o estado de prontidão, de imediato no animal irracional vem a ação. A ação pode ser uma ação de ataque, pode ser uma ação de fuga, pode ser uma ação de se amoitar em qualquer lugar para fugir do perigo. Nos animais racionais, lá está o ponto de tensão de novo. O ponto de tensão foi atingido por uma situação qualquer, entra no local instintivo, né? O ser humano, no caso racional, né?
o local instintivo dele leva a uma área de conflito interno entre a vontade e a contravontade. A contravontade e a vontade. O que é que eu faço agora, já que o meu local instintivo entrou em tensão? Entrando em tensão nesse jogo de vontades e contravontades, entra o local intelectual ou local emocional. A emoção vai ser dirigida pelo intelecto e o homem, o animal racional, entra num estado racional para uma ação qualquer, que às vezes e muitas das vezes é movida por quem? Por quê? Por qual elemento? É movido pela palavra, pelo argumento, pelo diálogo, e aí a ação e reação vai se dando dependendo do que o outro está me dizendo nessa relação de vontades e contravontades. É o que habita o ser racional diante de uma situação de conflito movido pelo ponto de tensão. E isso é nada mais, nada menos do que o conflito dramático, é nada mais, nada menos do que o teatro. E é essa nossa razão, cheia de condicionantes sociais e culturais, transforma aquele personagem em um ser vivo e um ser atuante cabível em uma cena. E aí ele passa a se construir dentro de alguns parâmetros que o público vai identificando pouco a pouco na relação do ator com o personagem. Por isso que às vezes é necessário que conheçamos também um pouco da personalidade animal do próprio personagem que a gente está interpretando. No teatro, geralmente, o conflito é muito mais verbal. Em sendo verbal, tem um jogo aí de provocação, tensão, reação, que se transforma em um conflito dramático. Esse conflito dramático está no parâmetro do ser vivo a ser provocado, despertando toda a atenção para a sua reação. Então é nesse jogo, é nessa troca, é nesse desdobramento contínuo de conflito que aparece o drama, que aparece o conflito dramático e que revela o teatro, que é a nossa matéria principal. Entendido o contexto do objeto da pesquisa do livro no seu aspecto primordial, nos chega a investigação do animal ancestral a ser trabalhado. Lógico que poderia ser qualquer um animal ligado à empatia do ator, de escolher uma galinha, um gato, um cachorro, qualquer um. Sim, lógico que poderia. Porém, nós aqui, do nosso trabalho de pesquisa da ancestralidade, nos atamos aos animais do horóscopo chinês. Agora, por que o horóscopo chinês? Lógico, pela sua cosmologia identificada a cada ano de nascimento do ator, pela similitude expressiva e pelas atitudes comportamentais, principalmente em momentos de tensão, que relaciona ainda mais o indivíduo ao seu vínculo primal de origem. É exatamente a hora onde o animal ancestral, o animal de origem aparece, no momento de tensão, no momento de conflito. Entre o ser e a sua mais animalesca intenção, aparecem os animais do horóscopo chinês. E eles se mostram no seguinte binômio. O tigre, ele transparece sempre da espreita para atacar a qualquer momento. O macaco, da sua intrépida agilidade para fugir dos momentos de situações difíceis. O cão, pela fidelidade para poder se posicionar
e para poder até trair, se for possível. A serpente no envolver para subjugar ou para proteger. O coelho de seduzir com gracejos, com envolvimentos, para poder também escapar do perigo, escapar do conflito. O boi no comedir, no tornar tranquilas situações para atacar quando for preciso e até fugir quando for necessário. O cavalo do servir ou do estar pronto para fugir ou para se libertar, para atingir em algum momento a sua liberdade. E o galo do argumentar para dominar, para proteger e para servir também. O rato do acumular, do sempre guardar, para poder sobreviver nos momentos em que necessitar. E o dragão do seduzir para vencer, quando tiver que se irritar e quando tiver que perder. E a cabra no pensar, no comedir para poder agir. E o porco no tolerar, tolerar sempre, acalmar sempre, para poder vencer ou também fugir. Essas características dos animais do horóscopo chinês estão presentes no ator e muitas das vezes presentes também nos personagens a ser trabalhado na sua composição. Então é dentro dessa pleiade do horóscopo chinês que reside a nossa experimentação do ator com o seu personagem. Com o espetáculo Tempo de Espera, uma remontagem que eu fiz em 2007, eu pude exercitar com preciosidade toda a potencialidade da técnica da transfiguração animal. A trama, ela acontece em um casebre miserável de uma família que vive do lixão em completo abandono. Aquele casebre, para os humanos, é uma sobrevida. Para os animais, é uma jaula de convivência. Uma jaula de convivência onde lá estão o pai doente em uma cama, a mãe grávida, um filho que vem do lixão carregando as coisas para se alimentar e também para revender, né? A filha que corta revistinhas e fotografias de artistas da revista e coloca na parede, uma parteira que entra para fazer o parto da mãe. Esta convivência, nesta relação interpretativa, eu trabalhei os animais dos próprios atores, ou seja, eu tirei deles os animais que vivem dentro deles, dentro da sua ancestralidade, e transpus para a cena de uma forma bem peculiar, como se eles estivessem presos em uma jaula de miséria, desconforto e abandono. No livro O Ator e a Cena, vocês vão encontrar um capítulo que fala exatamente dos exercícios que são feitos para encontrar, compor e construir as partituras necessárias para fazer essa transfiguração animal. O primeiro ator do espetáculo Tempo de Espera, que eu vou dividir a relação dele na incorporação, foi o Marcelo Tosta. Ele interpretou o pai. O signo do Marcelo Tosta é o signo da serpente no horóscopo chinês. Mas ele está interpretando uma serpente que um dia já foi ágil e agora fica se contorcendo entre pedreiras e matas virgens. Tudo isso passou pela sua vida.
E tudo isso foi trabalhado nessa incorporação. Agora, quase moribundo, preso ali, entre aquelas pedras, entre aquela pedreira, entre aqueles morros e aquelas dificuldades todas que são visualizadas por esta família em estado de miséria, rola sempre na sua energia vital as dificuldades de respirar, tentando manter em vão o controle do lar, bem típico do signo da serpente. O personagem se esgueira entre a cama, o chão e seus pares, e se arrasta como uma serpente ferida para tentar tirar a mulher do sufoco quando chega a hora do seu parto. A respiração, a tosse, tudo isso pontua a cena da composição do Marcelo Tosta, no Pai em Tempo de Espera. E todos esses estados de climas emocionais e de partituras físicas foram tirados através da serpente que compunha as suas características como ator. A atriz Tânia Rabal, que interpreta a mãe, é do signo, no horóscopo chinês, do tigre. O tigre, né? Todo mundo conhece a faceta de um tigre, né? A coisa meticulosa, a observação, tudo aquilo que foi encontrado nos laboratórios feitos com a atriz Tânia Rabal. E a personagem daquela mãe grávida diante daquela família perdida naquela miséria toda, vai lá trabalhando a sua composição no enfrentamento, no ataque aos problemas. E aí é um tigre com aqueles problemas da selva de tentar sobreviver por ser forte, musculoso e geralmente o rei dos animais, mas em um trabalho de parto, né? Aquela tigresa próxima a gerar um filho e aquela dificuldade toda ao redor para resguardar o seu parto e também cuidar da sua cria. Agora, aquela tigresa se encontra em uma jaula das necessidades imediatas, onde está prestes a parir, agindo apenas no seu limite, com ruídos constantes de dores contidas, mas compungidas, executando os seus lentos afazeres domésticos até a hora de se entregar à natividade. O ator Fábio Henriques interpreta o jovem filho. Um jovem filho cujo signo do horóscopo chinês é o cão. Um cão em todo o seu vigor, é um filho jovem, é ele que é o arrimo da casa, é ele que corre até a lixeira, é ele que busca tudo e que vigia tudo que pode ali naquele ambiente de miséria. Mas é um filho fiel, é um amigo fiel. Tudo que tem a ver com cão. É aquele animal mal alimentado, mais forte e jovem, onde o tônus corporal reluz, mas a busca para tudo que lhe cerca é a busca de um cão alquebrado pela crueza da vida, transmitida muito mais pela respiração, pelo olhar, pelos gestos que tentam segurar a cabeça para poder sobreviver e pelos constantes movimentos de alerta e proteção. Proteção essa muito mais fiel
aos seus, aqueles a quem é dedicado a proteger. Vocês podem ver na postura da próxima, que é a atriz Manuela de Leles. A atriz Manuela de Leles, que é do signo de Cavalo, no horóscopo chinês, interpretou a filha jovem também, ali, em todo o seu vigor, de uma égua no cio, vamos dizer assim, porque foi exatamente esse elemento que ela buscou nos laboratórios que fizemos com que o cavalo entrasse na sua composição, já que ele reside na ancestralidade da atriz, mas querendo fugir daquele curral de miséria, de desalento, buscando o quê? A personagem, ela fica o tempo todo escutando os barulhos dos caminhões de lixo que sobem e descem até a lixeira, esperando que um daqueles motoristas, uma daquelas pessoas que passam nas estradas, possa lhe carregar para outros momentos, além daquele da miséria que habita. E através desses delírios, desses campos da ilusão, dos belos galãs da revista que ela corta e cola na parede do casebre e na buzina dos caminhões que passam, é onde reside o desejo daquele cavalo que habita a atriz, que fica querendo fugir para os campos e se libertar da desgraça reinante naquele lar de misérias. O último personagem é aquele personagem que entra, que é uma velha parteira. Essa velha parteira é interpretada pelo ator César Valentim. E César Valentim é o ator do signo do horóscopo chinês de Rato. Rato, com seus pequenos movimentos, meticulosa, detalhista, minimalista em seu afazer, com gestos miúdos e rápido, bem comuns a seu animal que trafega pela cena, sabendo o que faz com certa ligeireza, mas também ali minimamente tentando resolver uma criança que nasce natimorta. Depois que a criança nasce, com todo aquele movimentos curtos e ligeiros, ele retira a criança, levando o feto para o acúmulo de situações tão comuns que acontecem nessas famílias tão miseráveis, do qual o tempo de espera resgata. Embrulha também na meticulosidade em um pano aquele feto natimorto e leva para fora do casebre. Levando para fora do casebre, ainda meticulosamente arruma todos os seus apetrechos em que fez o parto, conversa um pouco com a família e se retira. E a família volta ao silêncio, ao tempo, à espera que alguma coisa aconteça, enquanto na televisão um programa de milhões entretém a família até o final do espetáculo. Parte 2, o desdobramento cenográfico construtivista. O nosso próximo módulo é sobre o desenvolvimento do desdobramento cenográfico construtivista. Nós vamos estar falando de cenografia. Logicamente que para falar de cenografia, a gente tem que ir lá na história, lá na Grécia Antiga, onde os anfiteatros assumiam toda a perspectiva da cena e cenograficamente eram apenas duas colunas e entre essas duas colunas colocavam algum telão identificando uma ou outra ambientação. Nessa planta baixa, para você ter uma visão mais igualitária de como se dava, você vê a arquibancada, né? Quase vários espaços modernos são constituídos com essa forma também.
a orquestra, que a princípio seria o fosso ou o coro, que ficava alocado ali, e o palco, né, ficando de frente para essa semiferradura ou esse semicírculo, né, que o público se alocava para ver os acontecimentos teatrais. Praticamente o ator era a figura principal da encenação. Os atores, depois disso, invadiram as ruas, as praças, os mercados com a sua arte e ficaram durante séculos e séculos entre perseguições e renascimentos. Até que chegou a época do renascimento mesmo. E eles cuidaram de cuidar dos seus espaços. Os palcos aumentaram, a mecânica do palco se movimentou, se desdobrou, fizeram a grelha em cima do lugar de atuação do ator, chamado urdimento, que ficava em cima do palco, com as suas manobras para que os telões realistas pintados e as cortinas pudessem descer e subir, emoldurando cada vez mais a cena com pinturas em painéis grandiosos. E isso permaneceu também durante alguns séculos, onde surgiu daí também o advento da ópera, com as suas múltiplas manobras de telões e aspectos cenográficos. E isso aí ficou por vários séculos, até chegar à Revolução Industrial, onde tudo mudou, onde tudo começou a fazer parte exatamente daquilo que quietava o homem. A ambientação não era só externa, a ambientação também era psicológica, era social e era política. A Revolução Industrial trouxe o desenvolvimento mecânico para quase tudo na transposição do século XIX para o século XX. Surge então, lógico, a necessidade de que na cena pudesse expressar algo mais próximo do simbólico, que não fosse tão realista, que não fosse tão baseado nas reproduções ou nas coisas que se vê, e sim nas emoções, nas coisas que se sente, nas coisas que nos oprimem e que principalmente acompanhasse também as tensões do homem moderno, o sufoco da produção, o sufoco das grandes cidades, a mecânica que o absorvia, né, os transportes que estavam em plena evolução. Surge então, nessa época, o dramaturgo Meyerhold. A busca pela imagem solta e à mercê da fragmentação geométrica, absorvendo praticamente tudo aquilo que nos remeta a uma leitura muito mais subjetiva da cena do que daquilo que se vê, porque o realismo não nos é mais suportável. E foi dentro desse espírito que surgiu o construtivismo. Era preciso ter o homem inserido no âmbito da sua própria construção enquanto homem moderno. Foram várias montagens dos artistas plásticos Craig e Appiah, que tinham como cunho muito mais a construção mecânica das plataformas, dos subterrâneos, resplandecendo sem disfarce, em confronto com as maravilhas que ornavam a cena do século anterior. Para encher esse arcabouço teórico e prático e se mostrar necessário, a dinâmica do desenvolvimento do teatro, principalmente no âmbito da cenografia, daí para entrar num arcabouço teórico e prático, foi necessário encontrar um teatro que pudesse se aproximar da sua pobreza, porque o homem estava nesse mesmo estado. E surge o teatro pobre, o teatro de Jerzy Grotowski,
na procura sintética de elementos cenográficos que não necessitassem da mecânica dos contrapesos do século XVII, das caravelas do século XVII, e nem da automação eletrônica que estava por vir, agora já no nosso terceiro milênio. Seguindo essa mesma trilha da pesquisa de Grotowski e seu teatro pobre, veremos agora como investigar no texto a ser montado os elementos simbólicos geradores do conflito-eixo. O conflito-eixo, tanto no aspecto dramático como no aspecto cenográfico, convém ser notado. Por exemplo, eu fiz a cenografia de um espetáculo chamado Mergulho, a Menina que Sangrava Poesia. Quem adaptou o texto, César Valentim, ele mostrou claramente o conflito da menina Anne Frank, e ali tinham dois conflitos dramáticos aparentes. Uma menina judia e o nazismo. Na minha pesquisa, eu entrei na investigação desses parâmetros dados pelo autor e encontrei a simbologia de tudo travestida apenas em duas réguas compostas de uma forma triangular. E aí nós descobrimos, no desenvolvimento do trabalho, que a estrela de Davi é nada mais, nada menos do que o desdobramento da suástica nazista. E tanto na suástica nazista como na estrela de Davi, nós fomos alocando todo o espetáculo dentro dessas circunstâncias. Então, um momento era a plataforma, no outro momento era um porão, no outro momento era uma porta, no outro momento era a estrela de Davi, no outro momento era a suástica oprimindo, ou seja, o elemento simbólico dado pelo texto, dado pela dramaturgia do texto, captado pelo cenógrafo, no sentido de fazer dali um parâmetro de um desdobramento cenográfico no seu estado mais puro. Vocês verão isso também lá na frente, quando nós dissecaremos o espetáculo Macunaíma, que montamos em 2018. Um outro exemplo que convém ressaltar, eu quero, na verdade, homenagear a Associação Cultural Tribal com seu Palco sobre Rodas. Eu projetei para a associação um palco sobre rodas em cima de um quiabongo, né, onde ele parte todo envelopado. Quando se abre uma das laterais, com 4 praticáveis, que é no primeiro desenho que vocês estão vendo aí, onde a cena acontece com uma escada para subir ao palco. No segundo desdobramento do caminhão, palco também, né, ele se amplia, passa a ser à frente a parte traseira do caminhão, né, e todo o campo cênico trabalha em 2 planos, no plano de baixo da carroceria e no plano de cima da estrutura que cobre a carroceria. Isso aí dá para ver no terceiro desenho. Então eu posso mostrar para vocês um desdobramento de um caminhão, de um palco sobre rodas, que foi utilizado durante anos pela Tribal em suas apresentações nos bairros populares de Cabo Frio. O estudo da tradição semiótica explora a relação dos signos enquanto significados culturais e dos símbolos como parte significativa das comunicações nos seus estados comportamentais, nos usos e costumes, e como não poderia deixar de ser diferente, no próprio espaço ambiental. Por isso, a importância desse aprofundamento paralelo para o estudo conciso em qualquer metodologia do estudo cenográfico. Então é importante que o estudante de cenografia, que aquele interessado em pesquisar cenografia, releia, estude e se aprofunde
na questão da semiologia da comunicação. Enfim, quando você encontrar o elemento simbólico que você vai colocar na cena e ele não for uma forma geométrica, for uma forma de um objeto qualquer, por exemplo, vocês vão ver mais na frente que eu utilizo uma rede, né? Não é uma forma geométrica, então eu posso pegar uma própria rede, mesmo que não seja a rede ideal, e desdobrar como eu quiser. Mas quando for uma forma geométrica que você por acaso tenha encontrado, você tem que buscar o desenho disso aí. Lógico que é interessante que o cenógrafo, no caso aí, seja um desenhista, porque ele já vai ter essa visão espacial do desenho que ele quer fazer. Mas se você não é um desenhista, você pode exercitar ser um desenhista exatamente utilizando aquilo que é o primordial para você começar a entender a visão espacial, que é o desenho dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles representam as formas geométricas que nós conhecemos. Por exemplo, nós temos aqui, o cubo. Esse é o cubo. Praticamente a caixa cênica de um teatro, ela é um cubo, mas ela pode ser também um paralelogramo. Então, se você colocar o cubo e o paralelogramo disposto em uma mesa qualquer e desenhar ao redor dele as formas que você quiser a partir dele, você vai encontrar no cubo e no paralelogramo as formas ideais para você encontrar o desenho que você quer, se ele absorver uma forma geométrica. Nós temos também o cone, né? Muita coisa pode surgir a partir do cone. Então você também junta, junto com o cone, o cilindro, né? E a esfera. Quando eu tenho esses 6 elementos, os 4 elementos, ou até os 8 elementos dos sólidos geométricos dispostos em uma mesa, e eu desenhando ao redor deles, eu tenho a possibilidade de desenvolver o meu desenho para apresentar ao meu diretor ou a mim mesmo, que estou querendo dirigir aquele espetáculo X, que eu estou querendo resolver cenograficamente. Então, essa é uma das formas que você tem para encontrar no desenho o cenário ideal que você precisa no desdobramento cenográfico. Lembrando que tanto a parte interna e a parte externa dos sólidos geométricos, eles fazem parte de uma ambientação cenográfica. Neste módulo, eu descreverei em detalhes o desdobramento cenográfico de Macunaíma, espetáculo que eu montei com o Grupo Cresce na Coxia em 2018, que conta a história deste herói macunaímico, na sua essência, que enfrenta as vicissitudes dos lugares mais avançados das grandes cidades, utilizando todos os artifícios e como malandragem a própria preguiça que lhe é peculiar. E logicamente que quando a gente fala na preguiça, nos leva a vários condicionantes no que diz respeito à cenografia. E é isso que nós vamos mostrar para você, aprender como é que se busca uma energia cenográfica dentro de Macunaíma com apenas um elemento simbólico que conduz o espetáculo. Nós construímos Macunaíma apenas com 3 atores. 3 atores que fizeram todos os personagens. Como cenografia, a gente utilizou o elemento básico, o eixo condutor do drama, da adaptação de Macunaíma, baseado numa fala recorrente do personagem o tempo todo no romance. Ai, que preguiça! A preguiça veio no contexto dramatúrgico e a gente buscou, logicamente, uma rede. Agora, nós veremos aqui o que eu chamo de croquis introdutório da pesquisa da linguagem cenográfica. Ao encontrar a rede necessária, a rede que pode assumir toda a perspectiva que você estruturou, você tem que encontrar pelo menos 3 a 4
ou mais possibilidades de transformação que ela possa desenvolver. Então, o meu desenho básico para o Macunaíma surgiu a partir de 6 sugestões quando eu vislumbrei a possibilidade dessa rede ter esse potencial transformador. Primeiro como rede mesmo, conforme o desenho primeiro ali. Uma rede de fibra de buriti com toda a artesania indígena. No segundo desenho, uma possibilidade da própria rede, ao ser estiada pelos lados, composta com a mãe, o rosto da mãe, com uma máscara, ou mesmo com o rosto puro, os 2 seios ali, que está em preto no desenho, que na verdade feitos com cuia também de coco, feita pelos indígenas, né, que depois eu explico como é que ela se desdobra em cena, né, e a parte de baixo, onde seria a vagina, onde a criança nasce. Então ali eu já tive uma possibilidade de, através de uma postura, desenvolver 3, 4 desdobramentos, todos no mesmo campo de ação. No terceiro desenho nós temos uma tapera, ela pode se transformar numa tapera, onde o vértice principal passa a ser a cumieira da casa, né? No segundo, as montanhas, onde há ali uma espécie de uma enchente, onde a cena se desdobra. No quinto desenho, uma árvore, que é a árvore do curupira, né? Onde as cuias fazem parte dos olhos, né? E todo o movimento é feito a partir das mexidas de braços, pernas e dorso do próprio desenvolvimento da rede em cena. E em último ali, no último desenho, nós podemos ver uma ilha, né? É uma ilha de afagos, uma ilha de proteção, que mesmo chegando em São Paulo, aquela ilha o persegue, porque é uma ilha da Mata Virgem, é uma ilha onde eles se encontram para enfrentar os problemas de uma São Paulo que tenta antropofagicamente destruí-los. Então, a partir desses 6 desenhos, eu descobri muito mais situações com a rede. E partimos para 12 possibilidades de movimentação dessa rede em cena. Então, 2 desdobramentos da rede e da cuia, todos 2 elementos da cultura indígena que denota a obra de Macunaíma, de Mário de Andrade. Agora veremos, numa forma de decupar desdobramento por desdobramento, do espetáculo Macunaíma, em uma das apresentações que foi feita em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, onde vocês conhecerão a técnica do desdobramento cenográfico construtivista a partir de uma rede que se desdobra pelos próprios atores. Os 3 atores que manipulam o desenvolvimento dessa rede nas ambientações pela qual a peça sugeriu. O primeiro desdobramento que nós vamos ver em Macunaíma é exatamente a mãe que está mascarada ali por trás, e o filho que entra para ajudar no parto da mãe, e desse parto uma vagina se abre entre as franjas da rede e nasce o Macunaíma. A cena segue e o Macunaíma brinca de comer e de mordiscar 2 saúvas. As saúvas, que são sempre citadas pelo Mário de Andrade na obra dele, é um elemento de brincadeira e de provocação de Macunaíma. As saúvas
são construídas com 2 cuias indígenas. Estas 2 cuias indígenas, elas são o adereço primordial da peça, que lá mais tarde vão ser os olhos do gigante que quer devorar Macunaíma. O próximo desdobramento, ou seja, o segundo desdobramento, já é os próprios atores construindo aquilo que seria a sua tapera, a sua casa. A mãe e o filho Macunaíma, enquanto os irmãos foram para a caça, já se preservando diante de uma possível enchente que pode acontecer. Então a casa é construída, um casebre de palha, onde a rede passa a ter significado, muito mais ligado à palha, que também de fibra de buriti é quem cobre a casa da maioria dos nordestinos. Desterrado pelos irmãos na Mata Virgem, Macunaíma vive os seus mitos, vive a sua fantasia. Aquela rede, que antes era uma tapera, já está construída como se fosse uma árvore humana, e quem mora nessa árvore é o Curupira, que segue assombrando Macunaíma para o resto do romance. Como todos os 3 atores interpretam Macunaíma, desta feita, quem vai representar Macunaíma é um ator homem, antes foi uma atriz, e agora ele encontra com uma amazona, que é a Si, e eles transformam a rede, não como rede de dormir, mas como uma rede em pé, no sentido de dali sair um fruto dessa união entre a guerreira Amazonas e o Macunaíma, no seu delírio de encontrar a fortaleza através do Muiraquitã. O Muiraquitã é representado pela rede também no seu formato de rã, dando esse significado nesse amuleto da sorte que a própria Si, que é a Amazonas, entrega ao nosso herói Macunaíma. Já com a criança no colo, a rede agora entra no seu aparato realista. A rede passa a ser a rede, mas é a rede trono, né? Aquela rede que vai abrigar o Macunaíma com a sua preguiça e que vai encontrar também a sua relação com o inusitado, né? Quando aparece a cobra boiúna através da própria rede e como um dos elementos da rede a matar tanto a guerreira Si Amazona como a criança, fruto dos 2. Então aí é o signo, é o simbólico da rede em cenografia e sendo adereçada com uma rede complemento que passa a ser uma rede que significa a morte, a secura, a insipidez e a falta da viçosidade da vida. Então é onde nós começamos a utilizar uma segunda rede de apoio que representa a perda total, a morte e o desaparecimento das circunstâncias da vida. Tu não dorme? Mas primeiro nós vamos achatar bastante essa sua cabecinha, porque depois de passar essa fome, nós vamos para a cidade grande. Aí você vai ver, vai ter muita comida, muita comida para você, Os 3 irmãos, Giglê, Manape e Macunaíma, desiludidos, resolvem sair da sua Irariquera e partem para a cidade grande, partem para São Paulo,
E há também aí encontros que são furtivos para os três, principalmente quando chega o momento de se banhar na água, numa água que transforma de novo o Macunaíma, não naquele ser indígena, mas num ser mais esbranquecido, mais claro, mais coadunando com os habitantes da grande cidade, em que ele se transforma num homem branco. É onde nós aproveitamos para também, além do desdobramento cenográfico de uma pequena lagoa onde faz essa mudança de tez, após a rede se transformar numa lagoa, o terceiro ator também se transforma no Macunaíma a partir da benzedura que ele faz com a lagoa transformada na própria rede. Bora para São Paulo. São Paulo é o quê? São Paulo é o concreto, sair desse cafundó aqui, ó. Bora. Vamos. Eita, que o senhor dava pra ir com o Muraquitão, que assim deu pra ele. E o Muraquitão? Cadê o Muraquitão? Quem pegou meu Muraquitão? Mas vamos atrás dele. Eu vou e fiz sozinho. Não vai mesmo. Só sangue de preto, isso é capaz de... Ao se atirar na lagoa, os três partem para a transformação. Ungidos, vão buscar a força dos pajés num Quarupi, onde através de uma dança indígena conseguem trazer toda a energia para enfrentar o inusitado que vem pela frente. Deve ter sido água encantada, da pegada do Sumé. E quando ele veio pregar a religião pro tal dos índios, Aí ele era todo no branco. e acreditando no pau cruzado dos padres. E não funcionou. Eu tô igualzinho. Eu fiquei pretinho em Guaratuba com uma criança. Há um rápido blackout. Quando a luz acende, aparece a tia Seata, a dona do candomblé, a dona do terreiro. E ali ela segue com a palha no terreiro fechando mais um pouco, fazendo um desdobramento do significado do terreiro de candomblé, muito presente na cultura do Rio de Janeiro, onde o Macunaíma faz a visita, para se consultar com a tia Seata. Tem o cu da lambisgoia. E tem até uma irmã de sacana. O batalá de frente, o molu de costa. Se quer perguntar, mal é da resposta. Eu não tô querendo perguntar assim, não, né? Eu só queria que o gigante tivesse o castigo que ele merece. Mas tu encontra é com cá. Então diz o nome do bicho e do que ele mais gosta de se refastelar. Ele é empresário político e ele gosta de dinheiro e de mulher nova. E o que ele tem que tu não tem. Tem nenhum nem outro. E o que ele tem que você quer. É o meu Muraquitão, minha pedra. Muraquitão. Pedra de carrapicho. Macunaíma encontra com o monstro Piamã, que na verdade é o Pietro Pietra. O Macunaíma se traveste de repórter para tentar enganar o monstro. E o monstro, que é o Curupira misturado com o Piamã, tenta engolir o Macunaíma e eles entram em conflito extremo e mais uma vez a rede, com os dois olhos formados pela cuia, se transforma nesse monstro. Esse é o momento culminante do espetáculo, né, onde a rede vai se desdobrando agora pela 8ª vez. Amuleto. Tudo adquirido com o suor de mi labor. Queres mirar? Eu já tô mirando. Pero mire de mais perto, não? De perto. Pode. O objetivo do Piamã, derrotado,
né, era exatamente levar o Muiraquitã, que é o amuleto da sorte. Mas acontece que, ajudado pelo irmão, o Macunaíma consegue derrotar o monstro e a rede mais uma vez se transforma num objeto de exterminação, né, onde os dois irmãos passam a girar o monstro Piaimã, que estava utilizando a rede, né, como roupa na cena anterior, né, e antes era o próprio monstro em si, com a ajuda dos dois olhos. Então, nesse momento, a rede ela assume um papel singular de, no ápice do drama, no ápice da trama do Macunaíma, ela exterminar aquele que estava perturbando a relação do nosso protagonista. Já para perto do final, aquele monte de palha dele surge como último suspiro a cobra boiuna, que sai no meio daquela selva de palha, né, para tentar de novo se vingar em cima do Macunaíma, onde de repente ela também é abatida de forma visceral, acabando por completo a relação do misticismo perseguidor em cima do nosso personagem principal. Nos últimos momentos, a rede vai servir também como aquele saco de lembranças em que os irmãos, já com a perda total de toda a esperança de sobreviver na cidade grande, retornam ao seu lugar de origem, levando o que podem para a sua terra natal. A rede agora é apenas um saco, um alforge. Ih, essa aqui não é sarra não, essa aqui é piolho. E é paulista, ué. Significadamente, a rede principal que nós utilizamos no espetáculo, ela perdeu a viçosidade dela, ela desaparece de cena e fica aquela que eu chamo da rede das perdas, ou da palha das perdas, né? Onde ela aparece lá atrás como cobra boiuna, sugando o leite da Si, subtraindo várias coisas das relações de esperança dos três irmãos, e agora ela entra num processo de dizimação de um por um. Ela segue até o final, ela segue até a sombra que se faz quando os espíritos maus da floresta sugam também a energia do Macunaíma, depois de sugar a energia dos seus irmãos. E aí o Macunaíma chega ao fim. Fica até parecendo, né, que há uma repetição inclusiva o tempo todo dos mesmos elementos. Mas o que a gente quer com o desdobramento cenográfico construtivista é fazer com que a escrita cenográfica seja um ator também, que ele cria a mesma expectativa que os atores criam quando constroem seus personagens. Vocês viram, primeiro numa montagem fotográfica, a experiência com Mergulho, a menina que sangrava a poesia, onde o desdobramento cenográfico construtivista simplificou tanto na sua simbologia que transformou apenas uma peça em várias situações ambientais através das suas simbologias. E viram no Macunaíma também, numa dissecação mais de audiovisual também, né, onde uma rede, que é um elemento natural, não é um elemento simbólico, tem sua simbologia, mas ele é um elemento físico natural, também ambientalizando todas as situações por quais o Macunaíma passou. Então são duas experiências importantíssimas para serem estudadas para aqueles que vão desejar mergulhar na técnica do desdobramento cenográfico construtivista. Estes módulos,
que vocês viram no Ator e a Cena são módulos de uma experiência baseada numa teoria e exercitada na prática com atores ainda no nosso milênio, no nosso século, nos nossos anos de experiência e vida. Logicamente, aquele que souber utilizá-las encontrará uma forma interessante de buscar essa relação do ator e o personagem. E para aquele que dirige estes atores é muito importante, porque ele vai saber dos seus limites e das suas possibilidades, e cenograficamente vai ter também um aparato interessante transformando o cenário não só aquela coisa ambiental inerte, e sim movida pelo próprio ator para que o cenário tome vida como um personagem também. Então espero que vocês façam um bom uso do Ator e a Cena. Thank you.